Olá, passo a passo de hoje é dessa linda saidinha de praia em crochê. Olha só que bonita. Ela é uma saída bem fácil de fazer. Olha só. E é feito com aplicação de franjas. Ó, aqui no vídeo não tá dando pra ver certinho, mas vocês vão estar conferindo aí nas fotos, né, como que fica bonito, né, a saidinha e as franjas. Essas franjas aqui são longas. Olha só, vai até o pé, mas você pode estar fazendo ela também com as franjas mais curtas, né? Ou pode estar fazendo sem as franjinhas também, se você preferir. Fazendo só a saidinha aqui, que fica bem bonitinha também. Esse tamanho aqui que eu fiz é o tamanho M. Para o tamanho M, com esse mesmo material que eu utilizei, eu faço 128 correntes. Vocês vão ver aí no início do vídeo. Eu começo com 128 correntes, que fica mais ou menos aqui, ó, com 100 centímetros o meu quadril, tá bom? E para cada tamanho, que eu vou fazer, eu diminuo, para o tamanho P, eu diminuo 15 correntes, e para o tamanho G, eu aumento 15 correntes, tá bom? Então, para o tamanho M, eu faço 128 correntes, para o tamanho G, eu já coloco mais 15 correntes, que dá o meu tamanho G. Para o tamanho P, eu diminuo 128 menos 15 correntes, que dá o meu tamanho P, tá bom? Mas você pode estar fazendo também de acordo com a medida da cliente, mas com essas medidas, com esses materiais, dá certinho essa quantidade de corrente, tá bom? O material que eu utilizei esse barbante aqui, que é o barroco, né? Eu utilizei ele no fio 6. Aqui, ó, no fio 6, tá bom? É o barroco cru, né? E pra fazer a saidinha. Aí, pra fazer as franjas, eu utilizei o mesmo barbante, só que eu utilizei ele no fio 4, tá? Como eu tava fazendo bastante saidinhas dessa aqui, eu utilizei a franja no fio 4, tá bom? Porque o meu barbante não ia dar. Mas você pode estar utilizando esse mesmo fio 6 para estar fazendo as franjas também, fica a seu critério. Com o fio 4 eu peguei aqui 6 fiozinhos, tá vendo? E se você utilizar o fio 6, você pode estar pegando 4 fiozinhos. Ou você pode estar pegando 6 também, né? Que a franja fica mais grossinha. Aqui eu peguei 6 fiozinhos com o fio 4, tá bom? Então, aqui eu fiz aqui 20 carreirinhas. E para todos os tamanhos eu faço assim mesmo, com 20 carreirinhas. Mas aí, se você quiser ela mais compridinha ou mais curtinha, é só diminuir no total de carreiras aqui. Ó, aqui no cos são 2 carreirinhas e mais uma aqui que é o acabamento, né? Que é esse biquinho aqui de acabamento. E aqui, com essas carreirinhas aqui de correntinha, né? De argolinhas aqui, é que eu faço 20 carreiras. E aqui é o cordão, né? Eu fiz um cordãozinho aqui com 1,20 m, 1,30 m, mais ou menos, um cordão de corrente, e você pode estar fazendo no tamanho da sua preferência. É importante que faça maior, né? Ó, porque aí amarra, ainda sobra um pedaço de fio aqui para fazer um laço, olha só. Então, é isso. Eu espero que vocês gostem de mais essa videoaula. E aqui eu vou mostrar os outros materiais que eu utilizei também. Olha só, eu utilizei a agulha 4 milímetros para estar confeccionando. Eu utilizei uma fita métrica, porque eu medi aqui, né, as franjas que vocês viram que eu coloquei as franjas com 60 centímetros. Aqui eu vou medir para vocês ver o tamanho que tá aqui, sem esticar, né, que quando a gente coloca no corpo ela dá uma esticada. Mas aqui, sem esticar, ela tá medindo 37 centímetros, tá bom? Quando coloca no corpo, ela fica um pouquinho maior. Utilizei também essa tesourinha, né, para arrematar os fios. E utilizei também uma outra tesoura, daquela maior, para tá cortando aqui as pontas, né? Porque essa aqui não tem como. Utilizei a outra para tá cortando as pontinhas. E é isso. É muito facinha de fazer. Vocês podem estar fazendo, né? Para vender ou para vocês mesmos usar. Então, é isso. Vamos começar o passo a passo, então. Aqui nós vamos começar fazendo 128 correntes. Para o tamanho M, eu faço 128 correntes. Então, vamos lá. 1, 2, 3,
4, 5 e vou fazer até completar 128. Fiz aqui as minhas 128 correntes e aqui eu fico num total de 100 centímetros. Então, pro meu tamanho M, eu faço 128, fazendo com esse fio aqui, mas o total em centímetro dá 100 centímetros, tá bom? Então, aqui, ó, depois que eu fiz as 128, eu venho aqui, ó, vou deixar aqui tudo do mesmo ladinho, ó, pra não ficar virada. Ó, e aí, eu vou pegar aqui, ó, na primeira correntinha aqui, que a gente fez, e vou fechar com um pontinho baixíssimo aqui. Aí, ficou um círculo assim, ó. Agora, aqui eu vou subir 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto. Venho aqui na próxima corrente e faço mais um ponto alto. Venho na próxima e mais um ponto alto. E vou ficar assim, com bloquinhos de 3 pontos altos. Faço uma corrente, vou pular uma corrente, vou vir na próxima e vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Na próxima, um ponto alto. E vou fazendo assim, ó, bloquinhos de 3 pontos altos separado por uma corrente. Então, faço uma corrente, pulo a próxima corrente seguinte, e no próximo eu vou fazer aqui 3 pontos altos, um em cada corrente. Faço uma corrente, pulo pro alto e vou fazendo assim até completar toda a volta. Eu fazendo assim com 128 correntes, dá certinho o meu total de pontos. E aqui eu vou ficar num total de 32 bloquinhos, fazendo assim de 3 pontos altos separados por uma corrente. Então, vou fazer aqui, chegando aqui no final, onde a gente começou, aí eu volto, tá bom? Terminei aqui a minha carreirinha, fiz uma corrente aqui, e aqui eu vou fechar aqui, ó, na terceira corrente, com um pontinho baixíssimo. Ó, e ficou assim. E aqui eu fiquei num total de 32 bloquinhos de 3 pontos altos, separado por uma corrente. Agora, aqui eu vou caminhar aqui, ó, no próximo pontinho com um baixíssimo, no próximo também, e vou caminhar aqui com mais um baixíssimo, aqui pro espacinho onde temos uma corrente. Aqui nós vamos subir 3 correntes, que dá a altura de um ponto alto, e venho aqui dentro e vou fazer mais 2 pontos altos. Fiquei novamente com 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui no próximo espacinho, 3 pontos altos. E aqui eu vou fazer a mesma carreirinha da carreira anterior. A diferença é que a gente vai fazendo os 3 pontos altos dentro do espacinho aqui de uma corrente. Então, faço 3 pontos altos no espacinho, faço uma corrente de espaço, já venho aqui pro próximo espacinho, fazendo 3 pontos altos novamente. E vou fazendo assim por toda a volta. Aí, vai ficando assim, ó. Terminei aqui minha carreirinha, vou fechar aqui na terceira corrente com um pontinho baixíssimo. E aqui eu vou caminhar também, 3 baixíssimos aqui, ó, vem aqui pro meio, pra gente começar a fazer a próxima carreira, aqui a partir desse espacinho aqui também. Agora, aqui o nosso pontinho vai mudar. Aqui é o cos da nossa saidinha, tá bom? Aí, depois, a gente vai fazer só uma carreirinha aqui em cima, né, na hora do acabamento, mas aí é depois que a gente já fazer aqui a parte do pontinho que a gente vai fazer agora da saída. Então, aqui agora, eu vou fazer aqui, ó, vou fazer aqui um ponto baixo aqui dentro, vou fazer 5 correntes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e venho aqui no próximo espacinho, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, ponto baixo. E aí, a gente vai fazendo assim por toda a volta. Então, o ponto da nossa saidinha vai ser esse: 5 correntes, um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo. Vai ser assim por todo o comprimento da sainha, né? O comprimento até colocar as franjas, né? Que depois a gente vai estar colocando as franjas também.
Então, eu vou fazer, na verdade, 20 carreirinhas desse pontinho assim. Então, vou terminar essa carreirinha aqui e já volto quando a gente chegar aqui, ó, pra gente dar continuidade, viu? Então, aqui você vai fazendo 5 correntes, colocando um ponto baixo no espacinho. Ó, vai ficando assim. Ó, cheguei aqui no final, e aqui pra gente fechar a carreirinha, ao invés de você fazer 5 correntes e fechar com ponto baixíssimo, aí se você fizesse assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, fecha aqui com ponto baixíssimo, aqui a gente tem que iniciar outra carreira aqui do meio da argola, então você teria que caminhar com pontinhos baixíssimos. Aí talvez não ia ficar tão legal sua peça, que ia ficar essa partezinha aqui um pouquinho mais grossa, né? E além de dar mais trabalho. Então, aqui eu vou fazer duas, olha só, fiz aqui o ponto baixo, né? Na carreira, ó, no último espacinho, aí eu faço 2 correntes. E para mim fechar essa carreirinha, eu vou fazer um ponto alto aqui, ó, onde a gente começou, tá bom? No ponto baixo. Então, toda vez eu vou fechar a carreirinha desse jeito. Então, fiz 2, e aqui um ponto alto dá numa altura de 3 correntes. Então, a gente fica num total do mesmo jeito de 5 correntes. Fiz 2 correntes, aí eu venho aqui, ó, e faço o ponto alto, que aí a gente já fica aqui no meio da argola pra gente iniciar a próxima carreira. Então, aqui, toda vez que eu vou fechar aqui, ó, no pezinho do ponto alto, é que eu vou fechar com outro ponto alto, e assim, a gente vai fechando a carreirinha assim, e já começa a trabalhar do meio da argolinha, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Próxima argola, um ponto baixo, ó, aí já fica assim, ó. Na próxima carreirinha, a gente vai fechar ela aqui, ó. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo na próxima argola. Vou fazer aqui essa carreirinha aqui. E aí, eu volto pra gente fechar juntos aqui, ó, pra não ficar nenhuma dúvida. Então, vou fazendo aqui 5 correntes, ponto baixo na próxima argola. Vou fazendo assim até a gente chegar lá na parte onde a gente começou. Se você ficar com medo de se perder, você vai colocando um alfinete aqui, ó, um marcador. Toda vez que você fechar a carreirinha, você coloca o marcador, tá? Se você ficar com medo de se perder, que às vezes acontece da gente acabar passando direto aqui na carreira. Aí você pode estar colocando um marcador aqui, tá? Ou então ficar bem atento pra toda vez fechar aqui, ó, não se perder. Então, vou fazendo aqui e já volto pra gente fechar juntos, ó. Terminei a minha carreirinha aqui, e olha aqui. Aqui é onde a gente fechou a outra carreira, né? A primeira carreira. Então, aqui a gente vai fechar a segunda carreira aqui também. Ó, tá vendo que o pontinho fica assim. Aí, aqui, ó, você vai fazer 2 correntes e vamos fechar da mesma forma, ó. Laço o fio e faço o ponto alto. Aí, o ponto alto eu vou fazer bem aqui, ó, em cima do outro ponto alto que a gente fechou a carreira anterior. Aí, eu faço aqui, ó, aí fica certinho, ó. Fechei a segunda carreira. Aí, agora nós vamos começar a terceira carreira. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, vamos, próxima argola, a gente faz o ponto baixo. E vou fazer assim por toda a volta e fecho aqui a terceira carreira. Aí, vou fazendo assim por 20 vezes. Então, aqui, ó, eu estou na segunda carreira, ó, fiz 2, né, e tô aqui na terceira. Ó, 1, 2 carreiras. Se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3 carreiras, né, que eu já fiz uma argolinha aqui da terceira. Então, aqui eu vou fazer até eu completar 20 carreirinhas, dessa mesma forma, fechando desse mesmo jeito. E aí, quando eu completar 20, eu volto, que aí a gente já vai estar num comprimento bom, né? E aí, a gente vai estar colocando as franjas também. Se você quiser fazer só uma saidinha assim, aí você só faz as 20 carreiras, né? E faz o acabamento. Mas aí, nesse modelinho aqui, eu vou estar colocando as franjas também, tá bom? Mas aí, você tem as duas opções, ou faz ela sem franja, curtinha, ou faz ela assim, curtinha, como eu vou fazer, e colocando as franjas para dar o comprimento longo. Então, vou fazer aqui as minhas 20 carreiras e já volto com vocês. Terminei aqui, olha só, fiz aqui as minhas 20 carreirinhas, olha só.
Ó, 20 carreirinha com esse pontinho aqui de correntinhas. Vou contar aqui com vocês. Ó, começando daqui, ó, depois do cos, né? Contando aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Fiz 20 carreirinhas, tá? Tudo com esse pontinho. Agora aqui, a gente vai fazer aqui, ó, na parte de cima, aqui no cos, nós vamos fazer um biquinho aqui de acabamento. Então, eu venho aqui, ó, em um dos buraquinhos aqui, em qualquer um, vou colocar o fio aqui, ó, faço um ponto baixo, já vou escondendo esse fiozinho aqui, ó, um ponto baixo, faço 2 correntes, e venho aqui dentro e vou fazer 2 pontos altos, ó, 1, 2. Feitos os 2 pontos altos, eu venho aqui, ó, pro próximo espacinho, ó, de buraquinho aqui, faço um ponto baixo, 2 correntes, mais 2 pontos altos. Ponto baixo no próximo espacinho, 2 correntes, 2 pontos baixos. E vou fazer assim por toda a volta. Ó, ponto baixo, próximo buraquinho, 2 correntes, 2 pontos altos. Ó, e vai ficando assim, ó. Então, vou seguir fazendo aqui por toda a volta. E já volto com vocês. Olha só pra você, cara. Terminei aqui a minha carreirinha, aí eu venho aqui, ó, onde a gente começou, e vou fechar aqui com um pontinho baixíssimo. E aqui eu vou cortar o fio. Aí ficou assim, ó. Agora aqui eu fiz um cordão aqui, ó, de correntes, com 1 metro, ó, 1,20 m mais ou menos de corrente. Ó, fiz um cordão bem grande. E aí, eu só fiz o fiozinho mesmo, né, sem ser fio duplo, um fio só mesmo, e fiz algumas correntes, que deu mais ou menos 1,20 m. E aí, eu vou transpassar aqui, ó, pra tá ajustando na hora de vestir. Então, eu venho aqui, ó, eu vou transpassando, ó, passando aqui no meio. Ó, eu vou colocar esse cordão aqui. Ó, vou fazendo assim, pra tá ajustando. Coloquei o cordão aqui, aí agora é só ajustar aqui, ó. Ó, ajusta. E aí, aqui você amarra. Aí, fica assim, ó. Aí, aqui, a sainha ficou dessa forma. Se você quiser usar ela assim, aí você usa. Mas aqui eu vou tá colocando umas franjas aqui, tá? Mas aí, aqui, pode estar usando assim também, que ficou bem lindinha. Aqui eu vou fazer as franjas com esse fiozinho aqui, que é da mesma cor, só que ele é o fio 4. Eu vou tá fazendo as franjas com ele. Aqui, pra fazer as franjas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui uma fita métrica, ó, vou medir, ó, aqui, ó. Vou medir 60 centímetros, ó. 60 centímetros, eu passo um pouquinho aqui, ó, seguro o fio aqui, e ó, eu vou dobrar ele assim, ó, dobro uma vez, ó, volto aqui, dobro mais uma vez, ó, fiquei com 2 argolinhas aqui, e mais uma vez, eu vou e volto. Aí, aqui eu fiquei com 3 argolinhas. Aí, eu venho e corto o fio aqui, ó. Ó. Eu fiquei, então, com uma franjinha com 6 fiozinhos, ó. Fica assim na parte de cima, 1, 2, 3 argolinhas aqui. Que no caso aqui, ó, são 3 fiozinhos dobrados, que dá no total de 6 fiozinhos. E aqui eu vou colocando essa franja assim, ó. Em cada argolinha dessa aqui, eu coloco uma franja. Eu insiro aqui a minha agulha aqui por baixo, ó, pegando de baixo pra cima.
Venho aqui, ó, passo ela aqui nas minhas 3 argolinhas, ó. Puxo ela pra cá, pra baixo. E passo ela aqui, ó. Ó, eu faço assim, de modo que esse nozinho aqui, ó, fica aqui pra cima. Ó, aperto, ó, e fica assim. Aí, eu vou fazer assim em todas as argolinhas. Aí, pra fazer outra franja, eu nem preciso da fita métrica. Eu meço aqui mesmo, ó. Pego aqui, ó, meço, ó. Aí, depois, no final, ó, aí vou dobrando de novo. Ó, deixa isso aqui certo. Dobro. Ó. Dobro o fiozinho por 6 vezes. Ó, até ficar assim, ó, 3 argolinhas aqui na parte de cima. Dobrei mais uma vez e corto aqui. Ó, cortei. Aí, eu venho aqui, ó. Faço a mesma coisa. Pego a agulha aqui por baixo, passo aqui dentro das 3 argolinhas, ó, passo aqui e puxo aqui. Ó, aí fica assim. E eu vou fazer assim em todas as argolinhas aqui da nossa saidinha. Olha só. Aí, no finalzinho, a gente vai cortar aqui, ó, e tirar o excesso de fio, né, pra ficar bem certinho. Então, eu vou colocar aqui as minhas e já volto mostrando pra vocês a saidinha pronta. Voltei aqui, olha só, já coloquei aqui todas as minhas franjas e fica assim, ó. Aqui no vídeo não tem como mostrar certinho a peça inteira, mas vocês vão tá vendo aí nas fotos. Olha só. Tá vendo que agora ela fica um pouquinho mais compridinha, né? Porque a franja puxa, né, um pouco. Como o crochê cede, ela fica um pouquinho mais compridinha do que tava. Mas mesmo assim, ela fica acima do joelho. Fica bem bonito, vocês vão tá conferindo aí nas fotos. E aqui, depois que eu coloquei todas as franjas aqui, eu organizei direitinho assim, né? Aí, aqui, ó, no final, eu juntei, né? Vocês colocam sobre uma superfície plana, organiza direitinho, dá uma penteada assim nas franjas, e aí vocês cortam pra ficar certinho. Aqui tá um pouco desalinhado, é porque aqui não tá, né, não tá alinhadinho, mas quando você escova direitinho aqui, fica bem alinhadinho as franjinhas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Peço a vocês mais uma vez para se inscrever no meu canal, curtir e comentar o meu vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!